A Disney lançou aquilo que seria, assim, um dos meus filmes da infância prediletos, né? Que era o Aladdin. Eu amava este desenho, filme, né? E até hoje eu gosto muito da melodia, da música principal ali. E eu não lembro quantas vezes eu assistia com os meus primos aqui em Ribeirão este desenho, né? Ou este filme. Obviamente é uma visão ocidental de um conto oriental, né, das Mil e Uma Noites, um conto ali do começo do século XVIII, e, e não à toa caiu assim nas graças mesmo de todo mundo, né? Não tem uma pessoa que você fala do Aladim que não gosta do Aladim. Aliás, se você não gostar, você tem um problema, né? O Aladim é muito legal, é muito bom. Mas também caiu no gosto porque, no fim das contas, reflete o que todo mundo deseja um dia. Quem nunca pensou em poder fazer 3 pedidos sem limites, sem barreiras para os seus pedidos? Quem nunca sonhou um dia em, poxa, se eu pudesse ter os meus problemas financeiros todos resolvidos, ou se eu pudesse ter os meus problemas de saúde sanados de uma vez por todas, né? Ou se eu pudesse finalmente morar num país com uma condição um pouco melhor. Esses sonhos que nós temos, esses desejos que nós temos, né? Alguns estão sonhando em ter muitos filhos, enfim, esses sonhos que nós temos, assim, né? Eu tenho um, né? Quem sabe eu convenço a Aline de ter o sexto, né? Mas quem nunca quis fazer isso? E no fim das contas, o que o Aladdin mostra é, de fato, muito do que muitas pessoas pensam ser a realidade do relacionamento da pessoa com aquilo que é superior a ela. E no caso ali o gênio é praticamente uma divindade, né? Um ser misterioso que tem poder para abençoar alguém, né? Fornecer aquilo que ele quer. E muita gente imagina que tem esse tipo de relacionamento, do tipo, eu posso controlar esta suposta divindade e ele pode fornecer para mim aquilo que eu preciso. Mas cuidado, irmãos. Cuidado porque estes nossos pedidos, ou esses nossos desejos, essas nossas vontades de talvez termos aquilo que nós sonhamos, não só pode, como de fato revela e muito os nossos corações. Nós vamos olhar para Marcos capítulo 10, continuar a nossa exposição no Evangelho de Marcos. Abram as suas Bíblias, Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52. Nós temos visto neste capítulo 10, todo este capítulo 10, que Jesus está para entrar em Jerusalém. E de fato no capítulo 11 ele o faz. Mas este início agora do seu ministério na Judéia, caminhando para Jerusalém, indo realmente para a Judéia no capítulo 10, ele inicia confrontando, como nós temos visto, os valores do judaísmo, confrontando de fato as crenças dos judeus, especialmente dos fariseus daquela época, e ao mesmo tempo que ele confronta estas crenças, ele está mostrando para os discípulos como o padrão do discipulado, ele é diferenciado de tudo isso que os judeus criam. É por isso que ele vai falar sobre o casamento no começo do capítulo, é depois que fala sobre as crianças também, mensagem que eu vi pregou, é por isso que ele fala sobre a impossibilidade das riquezas ou da obediência aos mandamentos salvar, como esse jovem rico imaginava, o que refletia muito a visão ali dos judeus daquela época. E é por isso também que há este confronto com este pedido de Tiago e João, como nós vimos na última mensagem do Ulisses, quando ambos, e na verdade todos os discípulos queriam alguma coisa desse tipo, sentar à direita e à esquerda de Jesus no seu reino. Embora Ulisses mostrou que isso de fato revela uma crença deles de que de fato Jesus é o rei, que de fato ele vai reinar, mas o pedido deles demonstra o que está no coração deles. Fechando todo este capítulo e fechando esta parte antes, ou eu chamo de pré-Jerusalém, na Judéia, mas pré-Jerusalém, antes dele entrar de fato em Jerusalém, há mais um encontro de Jesus. Há um milagre, há um pedido,
E se vocês já guardaram talvez essa frase minha, né? Eu espero que guardem, lembra? Nas narrativas bíblicas, as histórias nunca são colocadas aleatoriamente, como alguém tentando lembrar o que Jesus fez e elencando milagres, curas ou coisas que ele fez assim e tentando colocar isso em ordem cronológica. Não é assim que as narrativas são construídas na Bíblia. Os milagres são colocados como uma forma de ilustrar, de completar, de contrastar com todo o ensino que está sendo dito. E é exatamente por isso que Marcos registra a cura do cego Bartimeu no final deste capítulo. E vocês vão ver como este trecho tem total relação com tudo aquilo que nós vimos em todo este capítulo 10, especialmente contrastando com o pedido de Tiago e João, que foi a mensagem do Ulisses na semana passada. O texto diz assim, eu vou ler para vocês, Marcos 10, do 46 ao 52, e depois nós faremos a exposição e algumas aplicações do texto. Acompanhe aí, por favor, na Bíblia de vocês, o texto diz: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Esse vai ser o nosso trecho de hoje. Ok, rapidamente nós podemos estruturar esse trecho em duas partes. Na primeira delas, o cego está sentado, na segunda, ele está em pé. Na primeira parte da história, ele está sentado, clamando ou pedindo esmolas, mendigando para pessoas insensíveis ao seu estado. Na segunda parte, ele se encontra agora em pé, pedindo ou clamando para aquele não mais insensível, mas aquele que de fato pode dar um jeito na sua solução, um jeito, né, uma solução no seu problema. Então, a primeira parte que nós vamos ver, e nós tiraremos algumas lições deste trecho, é do versículo 46 até o 48, e a segunda parte da história, onde há esta reviravolta, ou aquilo que o Mateus chamou na mensagem, que eu aprendi que eu não sabia, como que é explode. Isso aí mesmo, tá? Você viu que eu aprendi bem mesmo, né? Vai do 49 até o 52. Tá? Se você não entendeu também, eu também não entendi, pergunto para alguém, porque é uma coisa de reviravolta em filme. Para mim era reviravolta, mas agora tem um nome chique, como tudo na vida, né? Como food truck, né? Essas coisas que deixam as coisas mais gourmets, deixam as coisas mais caras também, obviamente, né? Você põe o nome em inglês, se prepare que você vai pagar um pouquinho mais caro. Então, a primeira parte, o texto diz aqui que eles chegaram a Jericó, era uma importante cidade ali naquela região. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Veja que há um esforço por Marcos aqui de identificar e realçar de fato quem era essa pessoa. Embora simplesmente diga que Jesus, seus discípulos e a multidão estavam de caminho, veja que é uma descrição bem rápida, não se fala o que eles foram fazer, o que eles estavam fazendo, não dá muitos detalhes deste percurso, desta caminhada, mas quando chega para o cego as coisas mudam. Há uma tentativa de Marcos de realçar mesmo, mostrar a identidade, mostrar a condição desta pessoa, porque isso vai ser importante para a segunda parte do trecho. E olha só, em primeiro lugar, ele é chamado de Timeu, na verdade assim, Bartimeu, filho de Timeu. Isso é uma das provas que Marcos não escreveu para judeu.
Tá? Nós vimos já que Marcos escreveu para Romanos, porque Bartimeu é justamente filho de Timeu. O hebraico tinha essa mania, né? Assim como os americanos fazem com o Mac, ou com os holandeses fazem com o Van, essas coisas assim, que é colocar esse bar. O bar é o filho de. Então, tem lá, não sei o que, Bar Jonas, é o filho de Jonas. Então, Bartimeu, obviamente ele era filho de Timeu. Então, todo judeu que lia isso daí já ia pegar que ele era filho de Timeu, não precisava explicar. Mas como Marcos está explicando para Romanos, ele faz questão de dizer, ele é o Bartimeu, filho de Timeu, para dar essa explicação para ele. Agora, tem mais um motivo pelo qual esses nomes são colocados. Porque enquanto Timeu significa, né, o significado desse nome, aquele que é estimado, aquele que é bem visto por todos, Bartimeu, a junção dessas duas palavras, significa aquele que é impuro, aquele que é rejeitado. Ou seja, o que Marcos está apresentando aqui é alguém cujo nome realçava e escancarava a condição, não só do seu coração, mas a condição social que ele vivia. E nós vamos ver o porquê isso, econômica e social. Lembra que os romanos valorizavam muito essa questão da honra, né, de você tomar as refeições com todo mundo vendo e ser honrado. Mas de que valia para ele ser filho de alguém que era estimado, honrado, se ele mesmo era alguém impuro e que tinha que ficar entre o caminho entre a antiga Jericó e a nova Jericó, entre as duas pedindo esmolas, era onde ele ficava. Aliás, é por isso que em alguns evangelhos dizem que Jesus estava saindo de Jericó e outro que ele estava entrando em Jericó, porque existia a velha e a antiga Jericó e esse cego ficava na estrada que ligava essas duas cidades bem próximas uma da outra. Então, além do nome dele, Marcos vai dizer que ele era cego e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Embora essas duas condições não tivessem necessariamente uma relação entre elas, não era todo mundo que era cego, que era mendigo naquela época, mas de fato há uma tentativa de Marcos aqui de mostrar para a gente como este homem era miserável. Você imagina alguém que é cego. A vida de um cego já é difícil por si só, pelo ser cego. Hoje, com braille, com cão-guia e tudo mais, talvez seja um pouco mais acessível. Agora, imagina naquela época onde essas coisas eram bem raras mesmo. Mas não só isso, além disso, ele era pobre. Pobre o suficiente para ter que ficar mendigando entre ali as duas cidades o que comer. Ou seja, é-nos apresentado o quadro de alguém realmente miserável, digno de compaixão. Agora, não só isso, para piorar, o versículo 47 diz: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Aqui há mais um elemento, porque é raro no livro de Marcos Jesus ser chamado Jesus de Nazaré. E embora isso, obviamente, tenha referência com o fato dele ser de Nazaré, mas o Nazaré ou Nazareno significa aquele que é separado. Olha a tensão que o autor Marcos está querendo criar. Alguém impuro, um cego, um mendigo, lá na beira do caminho, gritando para alguém que é separado, para alguém que é santo. Marcos quer criar uma tensão na narrativa, dizendo como esses dois personagens, essas duas personagens vão se comportar, como que aquilo que é separado se encontra com o impuro, se é que há este encontro, e se há, como isso vai acontecer, como esse encontro pode se dar. Se não bastasse isso, Marcos vai mais a fundo ainda, e agora ele vai dizer assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Bom, no nosso português aqui pode simplesmente parecer um grito, mas o termo que Marcos vai usar aqui é o mesmo termo que ele usou no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 5 e no capítulo 9, para gritos de demônios no Evangelho de Marcos. É um grosnar. Sabe aquele grito que arrepia a espinha quando você ouve?
Não alguém que simplesmente falou em voz alta e gritou, mas aquele grito que, tipo do pânico, lembra? Que é aquele grito que dá aquele frio na espinha. Não é simplesmente um termo normal no grego que descreve alguém que está falando em uma voz muito alta e gritando. É um grosnar. Era um termo muitas vezes usado para os próprios animais. Tanto é que no Evangelho de Marcos é usado para os demônios que gritavam quando Jesus passava. Ei, você é o Filho de Deus. Lembra, ei, você é o Filho do Altíssimo. Os demônios gritavam, mas eles grosnavam. Esse termo de alguém que está assim, falando, gritando de um jeito não comum para o ser humano. E Marcos faz questão de usar este termo para o grito do cego. Veja, o que Marcos quer pintar na mente dos leitores é uma cena deplorável. É alguém que está ali à mercê da sociedade, jogado, pobre, cego, impuro, separado, nem numa cidade, nem na outra, no beira do caminho, clamando para aqueles insensíveis, e ainda assim alguém grosnando. Alguém que você passa e tem repulsa por essa pessoa. E diante dele está passando alguém que é santo, alguém que é separado, Jesus de Nazaré. Só que há uma diferença entre o grito deste cego e o grito dos demônios ao longo do livro de Marcos. Enquanto os demônios acertam na sua teologia, todos eles falam certo, né? Que queres conosco, filho do Altíssimo. Olha a teologia deles, sabia que Jesus era filho do Altíssimo. O que queres conosco, Jesus? Bem sabemos quem tu és. Você vê que eles tinham um conhecimento de fato. Mas em nenhum desses grosnados, em nenhum desses gritos, há um clamor como deste cego. Ele não só grita, Jesus, filho de Davi, mas ele clama, tem misericórdia de mim. Além da teologia dele ser boa e reconhece que Jesus de fato é filho de Davi, ou seja, é descendente de Davi, é o que reina e aquele que tem direito ao trono, assim como Tiago e João reconheceram ali em cima, mas ele tem uma atitude diferente dos discípulos de Jesus. O que é uma destas ironias que vários autores bíblicos gostam de colocar ao fazer os contrastes. Enquanto os discípulos lá em cima reconheceram que Jesus é rei, mas não tinham noção de quem eram. E por isso queriam se assentar à direita e à esquerda no reino. Este cego não, este cego tem um conhecimento correto de quem Jesus é o rei, mas tem também um conhecimento correto de si mesmo. E ao invés de chegar e falar assim, Jesus, filho de Davi, deixe-me sentar aí do seu lado quando você vier no seu reino, ele tem uma atitude humilde, um clamor de fato humilde. Ele diz, tem misericórdia de mim. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, eu sei que o que eu estou passando aqui é o que eu mereço. Mas quando nós clamamos por misericórdia, nós estamos pedindo, não me dê aquilo que de fato eu mereço. É impressionante como o nosso orgulho, que aliás foi visto em todo este capítulo 10, né, na questão do casamento, na questão das crianças, na questão do jovem rico, que chega todo altivo, orgulhoso para Jesus, nesta lição que Jesus dá para Tiago, João e os outros discípulos, mas é impressionante como o nosso orgulho faz com que pareçamos muito mais com os 12 discípulos do que com este cego. Talvez se estivéssemos juntos ali, naquela multidão, com os discípulos caminhando, olharíamos para ele como aquelas pessoas que estavam querendo calá-lo. Não atrapalha. Olha aqui, a gente segue a Jesus. A gente merece o lugar à direita e à esquerda do Mestre. Por favor, não atrapalhe essa festa que a gente está fazendo. Não atrapalhe este momento de caminhada com Jesus. Por favor, não estraga tudo isso querendo chamar atenção, clamando desse jeito. Porque, na verdade, o nosso coração sempre acha que merecemos mais daquilo que nós temos. Quando nós deveríamos clamar mais por misericórdia. E entender, Jesus, não me dá aquilo que eu de fato mereço. Aliás, não só clamar, mas agradecer pela misericórdia que Deus já nos tem dado dia após dia. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Só o fato de nós abrirmos os olhos toda manhã,
significa que as misericórdias de Deus se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas. Se você está aqui diante de tantos pedidos que nós fazemos, pessoas que estão doentes, é porque as misericórdias de Deus se renovaram na sua vida. Se você tem um sustento, roupa, trabalho, mora numa casa, tem comida quando chegar em casa, pode talvez pedir uma pizza para comer com a sua família, enfim, é porque a misericórdia de Deus se renova diariamente na sua vida. Irmãos, o que nós merecíamos não era nem a condição desse cego. O que nós merecíamos era pior do que isso. Era o próprio inferno. E Deus tem misericórdia de nós. Então veja que, contrastando os pedido orgulhoso de Tiago e João, vem este clamor tão humilde de um cego, grosnando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui há uma mudança na gramática, que é aquele incentivo que eu faço para vocês aprenderem grego um dia, quem sabe. O primeiro jeito de escrever, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, nós temos isso no português, por isso que eu vou falar também no português. Tá? Agora, se nem no português você entender, aí o problema é outro já, né? Mas é dito no indicativo. Sabe, o indicativo é aquele modo da realidade, daquilo que acontece. Né? Então, é como se ele estivesse dizendo, se a gente dissesse assim, né? Um pai tem que cuidar do seu filho. Isso é indicativo. Mas na segunda ele muda para o vocativo, que é algo que nós temos também no português, que é quando diz: ei, pai, cuide do seu filho. Aí você não está dizendo uma verdade universal, você está olhando para alguém e dizendo para ele. E quando ele usa este filho de Davi, agora ele usa isso no vocativo, como se ele estivesse agora de fato olhando, embora ele não pudesse ver, para Jesus. E falando assim, é contigo que eu estou falando, é para você que eu estou clamando. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja que com isso, Marcos dá uma ênfase de fato na fé dessa pessoa, que embora não pudesse ver, estava vendo muito mais do que os outros cegos espiritualmente ali, clamando para quem deveria clamar de fato. Então a primeira frase, ele está simplesmente dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na segunda, é como se ele direcionasse agora para Jesus e dissesse: é você. Tem misericórdia de mim. Mais um contraste entre o que vem antes e depois. O Ulisses falou bem, né? Quando lá no versículo 33 até o 34, que ele também pregou, quando Jesus começa a anunciar a sua morte e a sua ressurreição, eu lembro que os discípulos estavam admirados e os que seguiam estavam com medo. Lembra disso? Aí eu lembro que o Ulisses disse assim, que estava ficando perigoso seguir Jesus. Porque cada vez mais ele estava falando da sua morte e da ressurreição. E, obviamente, ninguém que estava seguindo ele era tapado o suficiente de imaginar, bom, se matarem ele, imagine a gente que está seguindo ele, né? Estava começando a ficar perigoso seguir Jesus. E aqui nós temos um cego que, a despeito de toda a tentativa de calar, ele gritava cada vez mais alto, sem se importar com as consequências do seu grito. Veja que muitas vezes nós não precisamos nem chegar a gritar. Nós temos dificuldade, às vezes, de balbuciar a nossa fé em determinados contextos. Talvez você lá na sua faculdade seja difícil, de fato, falar que é cristão. Mas não deixe que essa dificuldade o impeça. Não precisa gritar, mas pelo menos fale. Talvez alguns aqui não tenham familiares crentes e quando se reúne com seus familiares, tenha dificuldade de demonstrar e falar do seu cristianismo. Talvez por chacota, piadas, perseguições, talvez de amigos. Mas não deixe que o medo de se identificar com Cristo te cale. Este cego, mesmo com as pessoas dizendo: ei, fica quieto, não atrapalhe tudo, ele gritava ainda mais alto. Mesmo com o aparente perigo agora de se identificar com Cristo,
ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O quadro está pintado aqui nesta primeira cena. Um rejeitado, um impuro, um deixado à margem da sociedade, gritando para aquele que é santo, separado por misericórdia, indo contra literalmente tudo e todos, embora o texto diz que muitos só o calavam, mas indo contra aqueles que o queriam calar, não se importando com as suas dificuldades, com as suas impossibilidades, com tudo aquilo que prejudicava. O quadro está sendo pintado, a multidão está tentando calar e ao mesmo tempo olhando para aquele que é puro santo. Veja essa tensão de Marcos dizendo o que vai acontecer nisso tudo. E eu acho interessante como o versículo 49 inicia. Jesus parou. Veja, não é interessante uma nota dessa? Porque simplesmente dissesse assim, né? Jesus chamou o homem, mandou chamar o homem, já estava subentendido, né? Todo esse processo. Mas veja como Marcos quer realmente dar esta beleza para toda a história. Tá a porção acontecendo, a caminhada para Jericó, tudo isso acontecendo. E imagine a surpresa de todo mundo quando Jesus para a sua caminhada e diz: chamem-no. Irmãos, eu sei que as nossas vidas são corridas hoje. E na verdade sempre foi. A vida sempre foi cheia de compromissos. A vida sempre foi muito corrida. Talvez se você conversasse com um morador da zona rural há um século atrás, ele talvez ia dizer também: poxa, eu tenho muita coisa para fazer aqui, né? Voltar a colher e disciplinar os filhos e dar atenção para os animais, enfim. A vida sempre foi corrida, sempre foi cheia. Sempre tivemos muitas atividades. Mas, irmãos, tem horas que nós precisamos entender que é necessário parar. Agora, a questão não é essa, a questão é o que nos faz parar. Porque talvez você pare alguns dias da sua rotina. Mas veja que até o nosso parar é um parar egoísta, é um parar que mostra o orgulho e o egoísmo do nosso coração. Nós paramos quando queremos descansar. Mas nós não paramos quando alguém precisa que a nossa rotina seja quebrada porque precisa de alguma ajuda. Aí nós dissemos: tomara que alguém pare para ajudar essa pessoa que o carro quebrou. Tomara que alguém um dia se importe com essa pessoa aqui. Tomara que alguém um dia. É sempre enquanto eu dirijo, eu vou orar por ela aqui. Mas dificilmente nós paramos o nosso carro na volta do trabalho para ajudar alguma pessoa. Dificilmente nós paramos a correria do nosso dia para nos importarmos de fato com alguém, conversar com este alguém, saber das suas necessidades e quem sabe ser a própria solução ou meio, canal para a solução desta pessoa. É surpreendente que esta pessoa pura, Jesus separado, parou o que estava fazendo e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Essa palavra ânimo, né, ou tem de bom ânimo, pode ser traduzido por também assim: tenha coragem, tenha bom ânimo. Agora, não é irônico que a multidão chega para ele e fala assim: ei, tem coragem, tem bom ânimo. Seu cego falando assim: bom, eu estou tendo até agora, é vocês que não estão tendo. É vocês que estavam me dizendo para ficar calado. O que eu estou mais tendo é coragem de gritar aqui. Mas a multidão faz exatamente isso. A multidão grita: hosana o que vem em nome do Senhor, para 2 páginas depois dizer: crucificam. A multidão vai com o que a música está tocando, dança conforme a música. Então assim, fica quieto. Aí Jesus diz: não, chame-me. Vem, tem de bom ânimo. Isso é multidão. É jogado para um lado e para o outro. Por isso, a multidão é sempre contrastada com a firmeza, as decisões de pessoas selecionadas nos evangelhos. A multidão sempre serve para contrastar isso. A fragilidade da multidão, aquele que vai realmente com a multidão, é contrastada com aqueles que tomam, de fato, decisões. E no caso aqui, o contraste não é com os discípulos, como nós esperaríamos. O contraste é com o cego, que está tendo bom ânimo, está tendo coragem desde o começo da narrativa. Enquanto a multidão muda
de pensamento muito rápido. Aquele que antes falava, fica quieto, agora, por que você não levantou até agora e foi lá para Jesus? Está esperando o quê? Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Versículo 50 diz: lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Eu acho fantástico isso, né? Como Jesus muitas vezes nos surpreende na sua metodologia de tratar com as pessoas. E como ele nunca faz nada igual um ao outro. Se tem alguns casos que ele se aproxima da pessoa, outros casos ele pede para a pessoa ir até ele. Agora veja, aqui nós estamos falando de um cego. Talvez poderia dizer assim, poxa, que insensibilidade de Jesus dizer para esse cego, levante-se, vem até aqui. Pode parecer assim, poxa, bem por um cego, não era mais fácil Jesus ir até ele? Era difícil para ele ir até Jesus. Mas é justamente isso que Cristo quer mostrar. Ele não vai fazer só isso, ele vai fazer com uma pergunta depois. É assim, o quanto você quer aquilo que você quer? O quanto você está disposto a ter o seu problema resolvido? O como você vai fazer, como você está disposto a fazer para ter de fato a solução desse problema? E de fato ele fez, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. É claro que ele deve ter precisado de ajuda, mas é que o texto não fala isso. O texto não realça a ajuda que ele teve. O texto escreve, o jeito que o texto é escrito, parece que ele fez tudo sozinho. O que, obviamente, ele não deve ter feito por ser um cego. Talvez tendo que identificar Jesus pela voz onde ele estava. Mas o jeito que o texto escreve, que Marcos escreve, é justamente para a gente mostrar que não foram as pessoas o ajudando que levaram a Jesus, como aquele paralítico, lembra? Que desce lá. Não, esse não. Ele estava querendo de fato ir até lá. Ele se dirigiu. Ele lançou a sua capa. Ele pulou de um salto, colocou-se em pé. Ele foi até Jesus. E é essa fé que vai ser elogiada no final do texto por Cristo. Versículo 51 mostra uma frase curiosa para a gente. Porque depois disso, então, agora há um encontro de fato. E nós esperaríamos mais uma vez, talvez, que Jesus fosse lá assim, bom, seja curado, vai, agora você pode ver e tudo mais. Mas lembra que Jesus acabou de ensinar no texto de Tiago e João sobre o serviço. Jesus acabou de dizer que o reino de Deus não tem que ver muito com quem é servido, mas com quem serve. Lembra? O Ulisses pregou isso, exatamente. E agora Jesus vai ilustrar a verdade que ele ensinou lá no versículo 45. Pois nem o Filho de Deus veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Porque o que Jesus se coloca aqui é numa posição completa de servo. Ele diz: o que você quer que eu lhe faça? Assim, como eu posso te servir? Como eu posso ser útil para você? Já ouviu alguém falar isso para a gente? Não é parece que um privilégio, assim, a pessoa realmente parece que assim, a pessoa está querendo de fato, eu posso ser útil em alguma coisa? Você fala assim, poxa, né? Ouvir isso é legal de fato mesmo, quando a gente ouve uma coisa dessa. Né? E falar às vezes também, né? Mas eu posso ajudar em algum momento? Eu posso ser útil em algo? Tipo, a gente está falando daquele que é separado, daquele que é santo, daquele que de fato podia resolver o problema, daquele que é o filho de Davi, daquele que é o Jesus de Nazaré. Tudo isso que nós vemos, e ele se coloca numa posição de servo, dizendo assim: o que eu posso fazer por você? Como eu posso te servir? Veja que ele está ilustrando e mostrando exatamente o que era esperado dos discípulos, ao invés de eles dizerem: deixa eu sentar do seu lado direito ou esquerdo quando vier com o teu reino. Não! É assim, em que eu posso ser útil para as pessoas. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é poder, embora haverá um dia poder. O reino de Deus é serviço. Embora o poder não é descartado, mas calma que um dia ele vem. Tomara que cedo, né? E não demore muito. O que quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. Cuidado, irmãos. A resposta dessa pergunta revela o que está em nosso coração. Veja que este cego não tinha apenas o problema da cegueira. Ele era impuro, ele era marginalizado, e ele era pobre, além de ser cego.
Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu lhe faça? A cegueira não era o único problema, mas era o maior dos seus problemas. E o texto vai mostrar o porquê. Mas ele podia muito bem dizer assim: olha, eu estou há um tempo mendigando aqui entre essas cidades. Talvez se eu ganhasse na Mega Sena, mesmo que continuasse cego, mas pelo menos eu não ia estar mendigar, eu ia ter talvez uns 15 empregados na minha casa que pudesse ir até o mercado, comprar e trazer tudo de bom e do melhor para mim, limpar a minha casa. E eu não ia mais precisar mendigar. Cuidado, irmãos. A resposta para estas perguntas, o que você deseja de Deus, revela o que está no seu coração. De fato, muitos vêm a Deus buscando uma condição financeira melhor. Muitos vêm a Deus buscando talvez uma cura para algum tipo de doença. Muitos chegam a Deus talvez querendo ser mais popular ou, enfim, tantos motivos pelos quais a pessoa chega. Mas a questão é o que nós queremos que Deus faça por nós. O cego responde: Mestre, eu quero ver. Versículo 52 diz: Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Deixa eu dar algumas notas sobre a importância dele dizer eu quero ver, para depois voltar para esta fé que é elogiada por Cristo aqui. Veja que se ele dissesse que talvez não queria mais ser um mendigo, ele ia ter muitos dos seus problemas resolvidos. Ninguém gosta de ficar sentado, sendo negligenciado pelas pessoas, tendo que ficar pedindo esmola, sentado no chão. Talvez todo mundo sempre gostou de uma condição de vida melhor. É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente trabalha também, é por isso que a gente se dedica para ter condição melhor. Todo mundo quer isso, ninguém deseja ser pobre cada dia mais. Mas se ele pede isso, talvez ele ia ter alguns dos seus problemas resolvidos. Mas o texto enfatiza que ele seguiu Jesus pelo caminho. Talvez se ele fosse rico, ele não ia mais mendigar. Mas continuando cego, ia ser muito difícil para ele seguir Jesus onde Jesus estava. Veja que a prioridade dele não era melhorar ali algum tipo de condição que ele tinha, da sua pobreza. Talvez ele tenha até continuado pobre como os discípulos de Jesus. E o próprio Cristo, de alguma maneira, não tinha onde repousar a cabeça. Mas a questão dele parecia que era um desejo, de fato, de seguir Jesus. É interessante que Jesus diz, vá. E ele não vai, né? Ele segue a Cristo. Então Jesus está o liberando e o dizendo, vai, a tua fé o salvou. E ele diz, não, eu prefiro acompanhá-lo e seguir Jesus pelo caminho. Veja que a resposta correta a esta pergunta é o que de fato possibilita alguém ser um discípulo de Cristo. Que nós desejamos que Deus nos faça. Ou aquilo que ele já fez. E eu queria terminar com o versículo 52, quando Jesus disse, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. A fé deste homem é elogiada primeiramente porque é uma fé teologicamente correta. É uma fé que reconhece quem Jesus é e é uma fé que reconhece quem ele era. Veja, uma fé que não é teologicamente correta nunca vai ser elogiada. A fé daquele que muitas vezes exige de Deus, como Tiago e João estavam dizendo, manda aí que no teu reino sentemos um do seu lado, do lado direito, outro esquerdo. Não, é a fé de alguém que humildemente chega e grita e clama, Jesus, tem misericórdia de mim. Então, a fé dele, primeiro, era uma fé humilde. Era uma fé teologicamente correta. Era uma fé que se colocava numa posição certa diante de Deus. Mas, em segundo lugar, era uma fé no objeto correto. Porque não adianta ter fé pela fé. Ter fé só por crer em algo. Isso todo mundo crê.
até o mais ateu aí fora, embora ele ache que não e não saiba, ele crê em algo. Todo mundo foi feito para acreditar e crer em algo, ou alguém ou alguma coisa. A questão é que o texto mostrou que ele enfatiza que é para Jesus que ele está clamando, de fato. Jesus, filho de Davi. Lembra daquele vocativo? É para você, Jesus, que eu estou clamando. Então a fé dele é elogiada porque reconhece de fato uma fé humilde, mas reconhece para quem precisamos clamar de fato. E por isso que Jesus diz: vá, a sua fé o curou. Irmãos, eu espero de fato que esse texto, toda essa passagem, terminando com esse texto, espero que Cristo trabalhe em nossos corações, para que possamos nos parecer muito mais com este humilde cego. Alguém talvez insignificante diante para a sociedade, mas é o que de fato somos. 1 Coríntios diz que Deus escolheu aquilo que é loucura para o mundo, para confundir a sabedoria do mundo. Deus escolheu aqueles que são fracos para confundir a força do mundo. Então, eu não acho que nós somos, segundo a sociedade, os sábios fortes e aqueles que de fato são alguma coisa. Para eles, esses daí estão em outros lugares. Nós somos como este cego, doentes, necessitados, precisando de fato de Cristo. Mas, irmãos, isso nos vai fazer muito mais próximos daquele que é santo, puro, aquele que nos chama para estarmos com Ele, para sermos salvos e para caminharmos com Ele como seus discípulos. Amém? Espero que todos aqui saiamos com estas convicções em nossos corações. Senhor, obrigado, Deus, por este privilégio de também termos recebido o Teu chamado. De um dia, mesmo na nossa condição de pecadores, o Senhor ter tido misericórdia das nossas vidas, ter desejado nos salvar e nos dado o privilégio de caminharmos contigo. Deus, nós não merecíamos e continuamos não merecer tamanha graça em nossas vidas, mas nós o agradecemos por estes privilégios que o Senhor nos dá. O que de fato nós mais queremos é o Senhor mesmo, Deus. É caminhar contigo, é estarmos na tua presença, é estarmos diante do Senhor diariamente em comunhão contigo. E isso o Senhor já nos deu ao entregar Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Obrigado por isso, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.